As pessoas em reuniões de trabalho, às vezes os patrões colocam situações que são muito difíceis. Mas sempre há a possibilidade de ter um crente ali, um crente em Cristo. E ele vai fazer a diferença, porque muitos não querem trabalhar. Muitos querem uma vida sossegada, sabe? Sombra e água fresca o tempo todo, e não é assim que funciona. Nós vamos sofrer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos suar para ganhar o nosso pão. Mas nós podemos ser diferentes. Numa reunião, enquanto todo mundo diz não, você fala, não, é possível sim. Pode ser difícil, mas é possível. A gente pode se colocar na posição, como José se colocou numa posição de interpretar os sonhos, e de repente o faraó não concordar, achar que era uma bobeira aquele tipo de interpretação, mas nós precisamos representar o céu na terra. Tudo é possível aos que creem, e nós precisamos crer nisso, porque o que disse isso está em mim, está em você. E ele não está em nós porque nós somos autossuficientes. Não, ele faz a gente ser suficiente, ele faz a gente estar à frente, ele faz a gente ser diferente, ser melhor, mas sempre com amor, com respeito, sempre com dignidade, com humildade. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós somos responsáveis em cuidar daqueles que ainda não chegaram onde nós chegamos. E para isso exige amor, paciência. Deus requer algo mais dos seus seguidores. Ele requer algo mais de você. Você já está fazendo, mas você pode ir além. Porque qual que é o nosso limite? O nosso limite é o ilimitado, porque o exemplo maior nosso e o nosso melhor exemplo é Jesus, que é infinito. Então nós precisamos avançar, mas nós vamos sofrer. E tem gente que vai perseguir você e eu, dentro da sua família, no trabalho, na escola, em todos os lugares nós seremos perseguidos, porque sempre tem no meio do trigo joio. E o mundo é um campo gigante, e nós somos o trigo, mas sempre vai ter o joio. Mas nós precisamos permanecermos firmes e fiéis. As pessoas poderosas, Deus vai tratar com elas, se elas tentarem te derrubar. Você só precisa permanecer fiel. Essas palavras de Jesus incomodaram até Pedro, que chamou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo. Pedro diz a Jesus que as pessoas não vão seguir um líder que fica anunciando dificuldades, que anuncia que a autoridade vão persegui-lo e que ele vai até morrer. Quem quer seguir um líder assim? Que já profetiza tragédia em cima de tragédia, mas era necessário, conforme o pastor Luiz leu em Isaías. Já estava escrito que ele precisava passar por isso por obediência ao seu Pai. E nós precisamos da mesma forma, por obediência a Deus e a Jesus Cristo, a tudo que ele fez, nós precisamos passar pelos perrengues da vida. Alguns de nós podemos passar cantando e dançando, outros vão passar rastejando, sofrendo. Por quê? Porque às vezes nós estamos mais distante de Deus do que deveríamos. Não é fácil ser um cristão genuíno, verdadeiro, mas é possível. É possível porque Deus habita em mim, habita em você. Agora basta cada um de nós tomarmos a decisão certa, né? De segui-lo, de obedecê-lo, de amá-lo, de sermos apaixonados por ele. Por Cristo, a gente pode até morrer. Isso é amor. Isso é paixão verdadeira. Nós defendemos a Cristo em qualquer situação, seja qualquer o tipo da perseguição. A ameaça que vier sobre nós, ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele espera que você seja fiel. Ele não pode ser fiel por você. Ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. Quem pode impedir do cumprimento da palavra de Deus é se você renunciar ao Senhor. Se você parar pelo caminho, se você desistir. Do contrário, se você permanecer, mesmo com dificuldades, e nós temos, somos humanos, ele permanece fiel. E ele garante que você vai ser vencedor. Perderemos algumas batalhas, mas a guerra não. E todas as batalhas que perdemos não porque o nosso Jesus perde, é porque nós somos os vacilões. Então nós precisamos
nos prepararmos a cada dia, conhecendo mais a palavra, tendo mais comunhão, amando mais as pessoas, sendo mais sinceros, mais amáveis, mais pacientes possíveis. E lançando o amor e a paz, porque o príncipe da paz habita em nós, habita em você. Então você precisa exalar amor. Você precisa, em momentos de caos, em momentos difíceis, você precisa exalar a paz, que excede todo o entendimento. E essa paz é Jesus. E ele habita em nós. E nós precisamos seguir isso. Para Pedro, quando uma pessoa procura uma religião, uma igreja, ele quer uma religião que possa fazer algo por ele. Na mente natural de Pedro, a religião deve oferecer algo para as pessoas e não exigir um compromisso delas. Esse é o Pedro natural. Deus tem que ser o meu e o seu mordomo. Ele tem que fazer tudo para nós. E não é assim que funciona. Na fé não funciona nada dessa forma. Pelo contrário, ele exige compromisso. As pessoas normalmente fogem de compromisso. Por isso Pedro repreende. Irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos. Alguns de nós podem até morrer. E diante do evangelho que é pregado hoje, é bem diferente, né? O evangelho que é pregado hoje é assim: não, você vai vencer, você vai adquirir bens, você vai abrir o seu negócio próprio, todo mundo vai abrir o seu negócio próprio, todo mundo vai comprar uma casa nova, todo mundo vai ter carro, ninguém vai te perturbar, o seu casamento sempre vai ser um mar de rosas. Muitas igrejas pregam isso, mas não é isso que a palavra ensina. Não é isso que o nosso mestre, o nosso maravilhoso Jesus viveu. Ele não viveu um mar de rosas. Ele sofreu, ele foi perseguido, para que hoje estivéssemos aqui. Para que hoje tivéssemos esperança. Para que nós possamos sonhar que um dia estaremos com ele. E esse dia será eterno, junto com o nosso Senhor. Para isso, exige um sacrifício meu e seu. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. É garantido que vai dar certo. Vai cansar? No processo, na caminhada, não vai ser fácil? Mas se nós permanecermos até o fim, ele é fiel. E ele diz que nós seremos vencedores. A religião, a verdadeira fé, não dá para oferecer para vocês que vai ser tudo maravilhoso. Não vai. Não vai, e todo mundo aqui é prova de que não é. Todos nós passamos por situações difíceis. Será que Pedro estava errado? O que Jesus responde a Pedro? Numa linguagem nossa? Jesus, por ocasião disso, quando Pedro repreendeu, falou, como que um líder não pode fazer isso, quem vai seguir um líder desse jeito? Por acaso Jesus disse, desculpa aí, Pedro, você tem razão, comecei mal. Eu me enganei e falei sem pensar. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus se vira para Pedro e diz, saia da minha frente, Satanás. Nós vamos passar por dificuldades. Mas o que tem preparado para nós, mente nenhuma, coração nenhum, olhos nenhum, lábios nenhum conseguiram proferir ou chegar perto do que é o que Deus tem preparado para cada um de nós. É isso que diz a palavra e eu acredito. A palavra de Deus ela é 100% confiável. Não tem conversinha de teólogo, não tem conversinha de pastor de mega igreja que faça isso diferente. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ela precisa ser cumprida, ela precisa ser vivida para que você viva debaixo de todas as promessas que ele fez para a sua igreja, para o seu povo. Ele nos ama e ele quer tratar com cada um de nós. Então, quando vir as decepções, as dificuldades, o desânimo, para trás de mim, Satanás. Eu estou com Cristo, permanecerei com Cristo, viverei com Cristo, serei de Cristo, independente do que aconteça com a minha vida. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Enquanto vivo aqui, sou do Senhor. Se precisar sair dessa vida, estarei eternamente com o Senhor. De qualquer jeito nós ganhamos, nós estaremos no lucro. Jesus defende o respeito entre as pessoas. É o que ele espera dos seus seguidores. Jesus defende o respeito.
Nós precisamos respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas. Seja qual for a fé que eles professem. Nós respeitamos todos. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Senhor. Nós precisamos desejar o bem para todos. Nós precisamos orar por todos, interceder, clamor, suplicar, chorar. Quando você vê aquela autoridade que não confessa Jesus e que abraça o Satanás, você não tem que amaldiçoá-la. Você precisa interceder por ela, porque é uma alma. Pode ser uma alma complicada, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos respeitar, e quem respeita cumpre um outro mandamento: amar o próximo. Independente de quem seja o próximo, nós precisamos amar. Aquela pessoa complicada, aquele líder, aquela autoridade que só está fazendo besteira, nós precisamos amá-la, orar por ela, para que ela veja Jesus como nós vemos. Porque daí fica mais fácil viver e ser justo, viver dentro da honestidade. O respeito é uma parte fundamental da vida cristã, que transforma os relacionamentos com as pessoas. Se você respeitar quem não te respeita, ele vai se ferir, ele vai se machucar, ou ela. Você só precisa respeitar. Não respeite esperando respeito. Só respeite. Jesus respeitou a todos e ele não foi respeitado por todos. Não foi lá, não é aqui. E sinceramente, irmãos, ele só será na eternidade. Diante do seu povo. Porque o outro povo vai continuar sofrendo lá. Só que daí é tarde demais. Então nós precisamos respeitar e ter paciência com as pessoas. Nós aceitamos as pessoas, mas nós não precisamos concordar com as pessoas. Aceitar, amar, cuidar. Agora, concordar, não. Nós concordamos com aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que praticam a palavra de Deus, que vivem piamente a palavra de Deus. Esses somos nós. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Respeitar as pessoas é lutar, é trabalhar para viver em paz com as pessoas. Às vezes você vai ter que sacrificar um pouco mais por aquela pessoa, que é difícil ter paz com aquela pessoa, mas você vai sacrificar um pouquinho mais. Porque o Mestre, Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, que adoramos aqui hoje, confessamos hoje que Ele é o Senhor, cremos que Ele está aqui nos abençoando, nos transformando, operando algo diferente em nós. Por isso nós precisamos ter paz com todos. Não tem por que a gente viver. Não que a gente viva de amores, levando as pessoas todos os dias para a nossa casa. Você já percebeu que se a gente conviver muito junto, você vai conhecer que eu sou difícil? Eu vou conhecer que você é complicado pra caramba. Nossa, fulano é maravilhoso. Pô, 3 dias junto, nossa, fulano não é tão maravilhoso assim não. E todos nós, isso funciona para todos nós, tá? Para mim e para vocês. Se você conviver 3 dias comigo, a minha mulher convive comigo há muito tempo. Só Jesus. Ou só por Jesus. Respeito é uma consequência de amor. Devemos amar e respeitar a todos. A todos. O cara é pai de santo, nós precisamos respeitar ele. Nós não concordamos com ele, mas respeitamos ele. O padre, o reverendo lá da Deus é Amor, que não permite que os crentes da igreja deles frequentem outras igrejas evangélicas, nós precisamos respeitar ele. Fazer o quê? Ele está nessa. Ele não entendeu que os evangélicos são um corpo de Cristo. Acontece. Nós precisamos respeitar o gay, a lésbica. Nós precisamos respeitar. Nós não precisamos aceitar a decisão errada que eles tomaram na vida. Mas eles estão obedecendo a um Senhor. Não é o nosso, mas eles estão obedecendo ao Senhor. Eles acham que estão certos. Nós achamos que estamos certos. Diante do Senhor deles, eles estão certos. Diante do Senhor nosso, nós estamos certos.
Nós precisamos respeitar as pessoas. Independente da fé, de quem, a opção sexual, seja lá o que for, nós precisamos respeitar. Nós não precisamos concordar. Nós precisamos dar exemplo. E dar exemplo com amor, com respeito. Sempre. 2, Jesus, ele manda respeitar. E 2, nós defendemos a família. E aqui todo mundo sabe o que é família. Nós temos um exemplo aqui. Esse casal maravilhoso aqui, esse moço bonito. Quem é da geração Kojak sabe que é o nosso Kojak. A moçada aí que nem sabe o que é isso, né? O TL está apagando de... Oh, meu Jesus. Sempre tem um, cara. Quando não é um, é outro, né? Meu Deus, o nosso Cláudio Duarte aí, sem peruca. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus defendeu a família e nós precisamos defender porque nós somos dele. Nós trabalhamos para ele, nós servimos ele. Ele morreu. Que nós somos cristãos. Então nós precisamos fazer como ele faz. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Só um homem e uma mulher é capaz de multiplicar. Não tem outro jeito. Homem com homem não multiplica. Mulher com mulher não multiplica. E é uma causa que nós podemos respeitar, mas nós não vamos concordar, porque a palavra de Deus é diferente. E o tal do Satanás, ele recria, ele não tem capacidade de criar nada. Ele recria, ele muda o quadro, ele suja a figura, ele suja a criação. E ele tentou, e ele tenta, e ele consegue alcançar adeptos para sujar essa criação maravilhosa. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso é palavra de Deus. A família é formada por um homem e uma mulher que se amam e eles são fecundos. E daí eles multiplicam, e daí geram as bênçãos, os filhos. Fora disso, se a gente colocar os homossexuais numa ilha sozinhos, uma ilha só com mulheres gays, é questão de 50 anos para não sobrar uma, porque elas não vão ter geração. Se você colocar centenas de homens gays numa ilha e deixar lá por 50, 60, 70 anos, vai acabar. Porque eles não vão fecundar, eles não vão multiplicar. Deus fez tudo direitinho. E nós respeitamos isso. Nós somos de Deus. Mas nós não vamos sair brigando com quem decidiu ser o que Deus não nos chamou para ser. É opção, é decisão pessoal de cada um. O livre-arbítrio nos dá essa capacidade para isso. A família é a base da vida humana. A família, homem, mulher e filhos, é a união sagrada de duas pessoas criando vida e criando seus filhos no caminho do amor, verdade e fé. Nós criamos vida. Nós ensinamos os nossos filhos. O Luca Daniel. Eu só queria testar para ver se estava todo mundo acordado. O Luca Daniel. Ele foi feito. Ele foi criado. Se ele não for cuidado, a gente já sabe o que ele vai ser quando crescer. E a Bíblia diz que é para cuidar. É para cuidar no amor, na verdade e na fé. Se for criado assim, ele vai crescer, envelhecer e não vai desviar em nome de Jesus. Vai ser um homem de Deus, vai ter uma mulher de Deus e terão filhos de Deus. É assim que funciona. Nós não podemos chegar nele e falar: ô, Lucão, e aí, vamos mudar de sexo?
Ah, vamos ser a Lucona? Responde aí, menino. Sem educação. Não tem como, né, irmão? E tem gente querendo fazer com que crianças decidam o que eles são incapazes de decidir. Tomem as decisões. Não, isso não existe. Nós respeitamos as pessoas. Nós somos a favor da família. E nós vamos lutar até a morte para criar os nossos filhos da forma que o Deus perfeito e maravilhoso fez. Ele fez o homem macho e a mulher fêmea. E os filhos que temos, nós sabemos identificar, né? Quando nasce o menininho, você vê aquela fotinha, tem aquele negocinho, aquela minhoquinha, e aquele negocinho roxo. E quando vê, eu me lembro da Laura. Gente, quando eu vi a foto da Laura, que perereca enorme. Quando criança, irmãos, de criança a gente pode, é pureza, irmãos. É pureza. Eu me lembro agora disso. O médico me chamou e falou, você não assistiu o parto? Ah, minha mulher estava com vergonha e não quis que eu pedisse para o médico e eu acabei não assistindo. Aí o médico era meio louco, né? O doutor mais maluquinho lá, né? Vamos lá ver a sua menina, vamos lá ver. Quando eu vi aquilo, meu Deus, que maravilha. É menina! É menina! É menino ou menina? Não, é menina. Laura, nasceu a Laura. E depois de alguns anos que a Laura foi um milagre, a gente não sabia. E daí, de repente, a Renata me aparece grávida de novo, de mim. E daí aparece aquele menino. Gente, glória a Deus, com aquela minhocona. Aí eu identifiquei. É menino. Menino, Vitor. A gente identifica, não é? Não é fácil de identificar? Deus faz tudo simples. Hoje, às vezes você olha uma menina... Caramba. Aí você tem que olhar tudo. Não, é menina. Não, mas calma aí. Mas não parece menina. O diabo faz isso. Mas nós precisamos respeitar. Nós não precisamos concordar. E nós não vamos negar a verdade. Por isso que nós estamos ministrando isso. Defenda a família. Respeite as pessoas, defenda a família. A importância da família é frequentemente mencionada na Bíblia quando Deus nos ordena a proteger nossa família do mal e do engano. A Larissa precisa lutar com o Vinícius e as tias para que o Luca seja Luca. Ou você... Brenda, o Luca, ele entraria no Elo. Tem Cielo, tem cartão, Elo, né? É uma palhaçada. O Satanás faz cada coisa ridícula. Ele não é Elo. Ele não pode falar ele, né? Elo é Elo. É porque ele é indefinido, né? Que palhaçada. Olha que coisa medíocre que o diabo tem feito no meio da sociedade. E aqueles que foram feitos à semelhança de Deus estão negando a Deus, estão abraçando Satanás. Mas nós somos a favor da família. Nós respeitamos e amamos as pessoas. Provérbios 6:20. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. E não abandone o ensino da sua mãe. Isso é família. Filho, pai, mãe, obediência. Depois que faz 18 anos, daí, às vezes eles entram umas presepadas aí, mas a gente avisou. Fazer o quê, né? Às vezes, depois de estrepado, eles vêm, a gente cuida, a gente ora, a gente respeita, nós vamos cuidar, nós vamos amar, para eles voltarem para o caminho. Josué 24:15. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua família precisam cantar isso o tempo todo. Josué é fácil de lembrar. 24 é um número conhecido de todo mundo. 15 é festa de 15 anos. Josué. É só você guardar isso. Você e a tua casa servem ao Senhor. Nunca deixe o diabo entrar na sua mente e fazer com que você tenha dúvida disso.
Por mais que seja difícil, por mais que aparentemente eu e minha casa não servimos ao Senhor, você pode profetizar. Você é um profeta, você é uma profeta. Nós temos poder e autoridade diante de Deus em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia você pode fazer isso. Então defenda a família. Quem não defende a família não é de Deus. Guardou aí, né? 3. Jesus falou da fragilidade das crianças. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina por quê? Porque elas precisam de ajuda. Elas não sabem discernir as coisas, elas são puras. Lucas 18, 16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Por quê? Porque elas são puras. Nós somos meio sacana, né? A gente, depois dos 9, 10, 11, 12, a gente começa a ficar com a mente mais podrezinha, né? Mais safadinha, não é? E o Senhor diz que a gente precisa ter essa pureza de uma criança para entrar no reino de Deus. Então, os crentes safadinhos precisam se converter. Os crentes maluquinhos precisam se converter. Nós precisamos ser mais puros. Nós precisamos olhar para as nossas crianças com cuidado imenso. As nossas crianças estão ali com pessoas excepcionais, pessoas excelentes, que gastam, que, entre aspas, né, perdem o seu tempo lá e poderiam estar ganhando aqui, mas eles sacrificam o tempo aqui para ajudar lá. Por isso a gente tem que observar. Vocês viram aí nas redes sociais, nós comentamos ontem, né? Uma advogada que era crente, e ela entrou aí numa seita aí, e estava ensinando as pessoas a entrarem nas igrejas evangélicas, porque são áreas... tem gente que não quer fazer nada na igreja, tem gente que quer sentar e quer ser membro de banco, né? Só quer receber, e nunca quer oferecer nada. Não é assim que funciona o cristão. O Senhor espera algo mais de nós, dos seus seguidores hoje. E ela ensinando as pessoas a entrarem nas igrejas, observarem essa área, é uma área muito carente, né, Patrícia? As pessoas entram e saem, às vezes perdem a paciência e tal. E ela ensina as pessoas a entrarem nas igrejas e procurar esse ministério, e chega lá e começa a ensinar para as crianças: ser rico não é de Deus, não. E começa a ensinar um monte de coisinha do inferno. E a gente, às vezes, está até orando. Por isso que a gente não pode colocar qualquer um para servir na casa do Senhor. Tem o crivo da palavra de Deus para tudo isso. Não é o pastor que se acha. É porque se o pastor escolher errado, vai dar ruim. E Deus vai cobrar do pastor. Sem falar da tragédia que traz para desconstruir aquilo que o inimigo, através de pessoas, fazem na mente das nossas crianças. Porque, você sabe, eles são esponjinhas, né? Gente, eles observam, a gente acha que eles estão dormindo no ponto, mas eles estão guardando tudo. Quando você menos esperar, ele te entrega. Já aconteceu muito disso, a gente já viu muito disso, né? E a gente precisa ficar esperto. Os discípulos de Jesus achavam que ele tinha coisa mais importante para fazer do que abençoar as crianças. Mas Jesus queria abençoar as crianças. Jesus continua abençoando as crianças. E nós somos os abençoadores que ele quer usar para abençoar as crianças hoje. Então cuide muito bem da sua criança. Se você perceber algo de estranho na sua criança, não feche os olhos. De maneira nenhuma. Para nada. Qualquer sensação estranha aí no seu menininho, fique esperto. O diabo pode estar querendo agir. Não feche os olhos, não. Deus quer a gente de olhos abertos. É por isso que ele diz que nós somos capazes. Nos deu a capacidade intelectual. Ele nos deu o dom de discernir para a gente observar. Quando a gente vê que a nossa menininha está virando Joãozinho, o nosso Joãozinho está virando Mariazinha, nós precisamos entrar enquanto o diabo não possuiu por inteiro. Porque depois é difícil. Mas nós podemos orar e observar os nossos filhos o tempo todo. Qualquer ação diferente da de Cristo, fique esperto, é o Satanás. Então vamos trabalhar, vamos lutar. O evangelho é simples e quem se aproxima de Jesus precisa ser humilde e puro, como uma criança.
Nós precisamos respeitar as pessoas, defender a família, observarmos as fragilidades das nossas crianças e cuidar deles com a nossa vida. Nós precisamos. Jesus valoriza a vida, Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tem muitos outros versículos. O Senhor nos conhecia antes de nós nascermos. O Senhor sabe tudo, Ele conhece tudo. A vida que você vive foi emprestada por Deus para você. Você não pode fazer o que você quer com ela. Se você fizer o que você quiser com a sua vida, você vai perder, como diz a palavra, como a gente leu. Nós precisamos valorizar essa nossa vida servindo ao Senhor e amando as pessoas. Cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso cônjuge, cuidando da nossa fé. Nós precisamos. Você não é um acidente. Você não é um erro. Por mais que digam, eu engravidei de você e tomei até remédio, mas você acabou saindo aí. Deus está no controle da sua vida. Jesus, Deus te ama. E Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. O teu pai e a tua mãe podem vacilar com você, mas Deus não vacila. E se Deus não vacila, está tudo garantido. Não fique dando ouvido e crédito para Satanás, dizendo que você não é ninguém, que você não presta, que você é um erro. Não, você é precioso e você é preciosa para Jesus sempre, sempre. Você não é acidente. Deus formou você com precisão e carinho. Antes de você existir, você fazia parte dos planos de Deus. Deus te conhece. Ele conhece quantos fios você tem na sobrancelha. Porque se a gente for falar de cabeça, tem irmão que a gente conhece. Tem um ou dois aí que a gente conhece, né? Dá para contar, né? São os nossos amados. Antes de você existir, Deus já te conhecia. Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já tem expectativa para a sua vida. Por quê? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vida. O fôlego de vida que você tem aí é eterno, porque ele volta ao Senhor. E Ele quer que você, por completo, esteja com Ele eternamente. Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso para que você vivesse uma vida abençoada aqui na terra, diante de Deus, diante dos homens. Não desonrando a Deus, não desrespeitando a Deus, não deixando Deus, não ficando pelo caminho. Não é aqui o lugar do nosso descanso. A casa permanente é a casa do nosso Pai. Aqui a gente só está de aluguel. Aqui a gente só está temporariamente. Daqui a pouco nós seremos chamados. Estaremos eternamente com o Senhor. Mas enquanto Ele não chamar, só o pecado pode antecipar a perda da sua vida. Então, vamos lutar contra o pecado. Vamos valorizar a vida. E a vida de todos, respeitando a todos, mas não concordando com tudo que todos dizem que está certo e a gente biblicamente sabe que está errado. Nós somos livres para viver as nossas escolhas. No caso dos cristãos, que somos nós, somos livres para viver a vontade do nosso Senhor e Salvador. Nós, quanto mais andarmos com Cristo, mais parecido com Cristo seremos, mais felizes seremos e mais pequeno serão os seus problemas. Porque Cristo é mais que tudo. Cristo é maior que o seu problema. Mas você precisa estar em Cristo, valorizando esta tão grande salvação, valorizando a tua vida. Tem milhares de pessoas que não acordaram hoje. E nós acordamos. Nós estamos aqui diante de Deus. Então valorize a sua vida. Tem aí a dificuldade aí, a gente até discutia ontem, e falando, não, se uma menina de 13 anos for estuprada e ela engravidar, o que você acha? A galera gosta de cutucar a gente, né? É que nem o Domênico disse, né? A gente precisa de malhar um Judas e tem que ser o pastor. O pastor é o Judas para ser malhado sempre, né? É uma situação difícil. Se aquela menina de 12 anos foi estuprada é uma posição minha. A posição bíblica é um pouco diferente. Olha só o que eu estou dizendo.
Não tem um texto na Bíblia que é a favor do aborto. Não tem nenhum texto na Bíblia a favor do aborto. Então, independente de como for, não tem um texto na Bíblia que seja a favor do aborto. Mas hoje o mundo é complicado. Se a menina de 12 anos que foi estuprada, engravidou, e ela tomar a decisão de tirar esse filho, o que nós podemos fazer? Orar. Orar. Ah, pastor, o senhor nunca passou por isso, a sua filha nunca passou por isso. Olha, sabe. Então, o que nós podemos fazer? Orar. Orar. Nós não podemos fazer com que aquela pessoa faça o que ela não quer fazer. Ela tem a mente dela. Ela tem a liberdade em Cristo para tomar a decisão. É certa ou é errada? A consequência é dela, não nossa. Então é muito difícil. Mas nós precisamos valorizar a vida. E se a gente tiver um governante que apoia o aborto, cuidado, valorize a vida. Nós precisamos orar e cuidar dos nossos filhos. Mas se os nossos filhos resolverem ir no inferno, é arriscado eles passarem por um perrengue desse. Mas não foi porque Deus vacilou. É porque a gente decidiu ir no inferno dançar com o diabo. Aí não tem jeito. Último, Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Gênesis 1, 26, a parte A. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 27 e 28, a parte A. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Deus não criou gay. Você opta por isso. É decisão sua. E depois de adulto. Porque criança nem sabe o que é isso direito. A não ser que ele seja induzido. E nós não concordamos em induzir as nossas crianças. Quer crescer, ter 18, 20 anos e resolver ser o que Deus nos chamou para ser, é pessoal. Eu não concordo, mas segue o barco. Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Se algum líder, se algum pastor, bispo, apóstolo, reverendo, doutor em santidade, doutor em demoniologia, tem um monte de lolô agora que os caras inventaram aí, vim com conversa fiada? Não. Deus criou o homem perfeito e a mulher perfeita. Foram eles que vacilaram lá e a gente come dessa semente até hoje. Mas Deus arrumou um escape para nós, que é Jesus Cristo. Então o homem é homem, a mulher é mulher. Se tiver um líder que diga que não é só assim, que tem a terceira via, ou as 300, 500 ou 1000 outras vias, não. Deus é simples. Deus criou homem e mulher. E um homem e uma mulher cria filho, cuida de filho. Isso é família, isso é sociedade. Fora disso, é o Satanás usando os líderes influenciadores aí desse mundo medíocre, esse mundo que está no caos. O diabo quer deturpar a criação de Deus. Eu vou ler um texto aqui para vocês em Romanos 1, 21 a 32. Não está aí na Romanos 1. Cadê Romanos 1? 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas, e serem criados em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais com o homem por outras mulheres, contrárias à natureza. Deus mesmo, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Então, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor para com a família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas pratiquem tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Amados, nós respeitamos as posições, mas a palavra de Deus, que o homem não pode deixar o que ele foi criado para fazer, coabitar com a mulher. E a mulher não pode deixar o natural, de que é coabitar com o homem, para viver as suas paixões aí de homem com homem, mulher com mulher. O que eles merecem, a Bíblia diz isso, eles merecem a morte. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já está escrito, eles precisam mudar o posicionamento deles. Se eles não mudarem, essa morte é morte eterna. Eles não vão morar no céu. Eles vão morar no inferno. Então, se existe um líder, um pastor que apoia isso, essa semana foi o Ricardo Gondim, né? Gondim, né? Que fala, né? Gondim, né? Hoje, essa semana ele veio defender essa causa. O orgulho gay. Que os gays têm que ter orgulho e a gente tem que tomar vergonha na cara. Um tempo atrás aí foi o outro maluco aí, como que é o nome dele? O Ed René, que falou que tinha que atualizar a Bíblia, que tem que abrir a porta, escancarar a porta para todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é tremendamente atual. Ela é viva e eficaz. E nós vamos continuar com a Bíblia, mesmo que tenhamos que ser presos ou mortos. Nós não vamos desrespeitar as pessoas, mas nós não vamos deixar de viver a verdade. E se perguntarem a sua posição, viva a verdade em amor. Viva a tua fé em Cristo Jesus para que você seja abençoado. A missão da igreja dos seguidores de Jesus é proclamar o evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal, na família, na comunidade e sempre promovendo a paz, a justiça, o amor entre as pessoas. É nisso que Jesus pede que a igreja dedique a sua energia, na verdade, na justiça, com amor, sempre. A igreja de Jesus deseja... A igreja que Jesus deseja não deve deixar que os problemas de fora contaminem essa missão e a boa convivência entre os irmãos. Não vai. Esse lugar não. Nós aceitamos, podem entrar aqui, pode participar do culto, mas a partir do momento que decidirem pelo batismo, participar de um ministério, aí a conversa é outra. Aí eles precisam entrar no plumo da palavra de Deus. Fora disso, pode continuar vindo, pode continuar estando aqui, mas não assumirão responsabilidade nenhuma se o homem não for homem e a mulher não for mulher. Porque assim diz a Bíblia, é assim que a igreja será honrada, assim que a igreja será responsável, assim que a igreja será respeitada, assim que todos nós seremos respeitados. Nós não mudamos a nossa posição. E a nossa posição não é posição de homem, é posição da palavra de Deus. Do Deus que prometeu que nós vamos morar no céu.
se nós vivermos uma vida íntegra, respeitarmos as pessoas, amarmos as pessoas, mas vivermos a nossa fé e a verdade de forma genuína. O Evangelho de Jesus Cristo oferece salvação pela graça de Deus para todas as pessoas. Precisam aceitar. Mas é na postura diante da mensagem do Evangelho que cada pessoa decide a sua eternidade. É pessoal. Quem quer ir para o céu, aceita Jesus. Quem não quer ir para o céu, desobedece Jesus. A salvação é graça de Deus. Mas essa graça de Deus exige o nosso compromisso e a nossa fidelidade com Jesus. Eu citei alguns tópicos aqui. Nós precisamos respeitar as pessoas, defender a família, compreendermos a fragilidade e o cuidado que temos que ter com as nossas crianças. Nós precisamos amar a nossa vida, nós precisamos respeitar a vida e a vida de todos. O homem foi criado por Deus, a mulher foi criada por Deus. Um Deus perfeito e maravilhoso que não erra e não vacila. Então nós não somos um erro de maneira nenhuma. Para encerrar, coloque aí, ó, por favor. Eu coloquei esses dois patinhos na lagoa, irmão, porque assim, eu achei bonito, eu achei legal, assim, esses dois patinhos na lagoa. O texto bíblico, Salmo 33, 12, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Somos nós, os patinhos na lagoa. E para fechar a semana, já que domingo que vem você tem o direito de votar naquilo que está mais próximo de Deus ou naquilo que está mais próximo de Satanás, é a opção sua. Cuidado. Se você se preocupa com a sua família, com seus filhos, e viver a sua velhice de forma tranquila, João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser dois patinhos na lagoa? Que Deus te abençoe. Eu não quero induzir ninguém a nada, pelo amor de Deus. Mas se você não observar a natureza, você está ferrado. Dizem que na Venezuela não tem mais cachorro e não tem gato, porque já viraram comida. A Argentina está indo para o mesmo caminho. E se alguém tentar se aproximar dos meus cachorros, eu mato. Beleza? Então, eu sou a favor da natureza, por isso que eu coloquei esse lago com dois patinhos na lagoa. Tá bom? Que você reflita sobre isso. Eu não estou aqui... poderia ser qualquer um, os dois patinhos na lagoa. Desde que fosse a favor da família, do amor e o cuidado das nossas crianças. A liberdade religiosa. Nós estamos aqui porque ainda temos liberdade. Mas a gente pode perder a liberdade se a gente não guardar essa imagem no nosso coração. Dois patinhos na lagoa. Pai, nós te louvamos, a Deus. Nós te agradecemos porque a nossa nação aparentemente está compreendendo que o Senhor precisa ser o Senhor da nossa nação. Muita gente está compreendendo que só a verdade pode libertar. E a verdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, na Bíblia, na tua palavra, Deus. Que nós possamos ser conscientes, ó Deus. Que nós possamos compreender que o Senhor está nos dando possibilidades de viver em paz, em tranquilidade, o resto dos nossos dias aqui nessa terra. Mas a decisão é pessoal, a decisão é nossa. O Senhor nos deu essa liberdade. Que nós possamos ser conscientes, ó Deus, e amarmos a criação, ó Deus. E amarmos a criação. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos candidatos. Que nós possamos... O Senhor não vai votar. Eu queria tanto que o Senhor votasse, mas o Senhor não vai votar. Mas nós vamos votar. Que nós tenhamos a consciência em Cristo Jesus de todas as nossas opções de votação no domingo que vem, ó Deus. Em nome de Jesus, opera em nós, Santo Espírito. Nos dá uma semana maravilhosa de paz e tira a rebeldia dos nossos corações. E que nós possamos viver a verdade que liberta todos os dias em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Vamos para uma semana maravilhosa, ouvirmos mais um louvor. E não esqueçam, hein? Não esqueçam. Domingo que vem nós não teremos CT VIP. Para você ter liberdade, são 5 pessoas que você precisa votar.
e precisa escolher certa todas elas. Ok? Eu não estou dizendo uma pessoa, eu estou dizendo que você precisa escolher certo. Então, assim, você é de Deus, viva Deus na sua vida o tempo todo e tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar Deus no nome do Senhor. Vamos para a igreja. Aleluia. Hã? Tava.